Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, meninos, então, como eu dizia para vocês, certo? Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar não só a proposta de redação, mas como também um repertório sociocultural por eixo temático. E a partir desse repertório sociocultural, você vai poder utilizá-lo durante as produções em cada uma das composições em que o tema trouxer exatamente esse eixo temático para você aqui hoje, certinho? Então, vamos lá, para a gente começar a nossa aula de hoje, ok? Como eu disse anteriormente, alguns de vocês podem já conhecer esse repertório sociocultural, certo? Que a gente vai apresentar para você aqui agora. Então, eu peço, né, que se você quiser comentar também, sempre escreva lá no chat, né, ou se você quiser também, por exemplo, usar o microfone, também pode, ou apertar na mãozinha para levantar, porque aí a gente consegue dar a oportunidade para você falar de boa, certo? Então, a nossa temática de hoje é uma temática que vai abordar um tema ambiental, ok? E por tratar de um tema ambiental, hoje eu trago esse repertório sociocultural para você aqui, de um filósofo alemão, na verdade, muito conhecido de algumas pessoas, não sei se teu, mas senão você vai conhecer agora, chamado de Hans Jonas, tá? Alguém daqui já ouviu falar em Hans Jonas? Já utilizou Hans Jonas em suas produções? Se já utilizou, perfeito. Mas se não utilizou, você vai passar a utilizar a partir de agora, porque, gente, é um repertório sociocultural muito, muito fácil de ser não só compreendido, mas como também de ser utilizado dentro da tua redação, quando a tua temática for tecnológica ou for, né, de perfil ambiental, certo? Então, quem que seria, né, ou quem é, de fato, esse Hans Jonas? Para a gente entender. Eu trouxe rapidamente aqui uma biografia dele. Por quê? Porque é importante a gente entender um pouquinho dessa história, até para entender um pouco da obra e também para você ter alguns elementos de referenciação no teu texto, para você evitar as repetições. Então, por exemplo, aqui, a gente está vendo aqui que Hans Jonas, e é esse o nome dele aqui para a gente, nesse primeiro momento, tá? Ele é, na verdade, um filósofo alemão. Então, como é que a gente diz, né? O status social dele, né? O conhecimento, a função social dele que a gente vai ver aqui é a filosofia. Então, você vai poder se referir a ele em outro momento como filósofo dentro da tua produção para você evitar essa repetição, certo? Então, Hans Jonas, filósofo, e ainda você pode usar a nacionalidade dele também dentro do teu texto aqui, que seria, no caso, alemão. Então, você vai poder se referir posteriormente a ele, né, como o alemão, o filósofo, tá certo? E aí a gente evita um pouco daquelas repetições dentro do texto. Bom, então, quem que era, de fato, aqui Hans Jonas? Eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente entender um pouquinho melhor de quem que ele é. Bom, Hans Jonas, como eu acabei de falar para vocês, certo? Nasceu na Alemanha e era um judeu. Então, mais uma característica que a gente tem aqui, certo? Estudou em diversas, né, universidades e teve bastante formações, mas também teve alguns amigos que vocês já ouviram falar e que ele compartilhava também dos seus pensamentos, suas ideias na época, que era Hannah Arendt, por exemplo, aqui, ó. Para você que usa bastante Hannah Arendt, saiba que ela tinha um contato um pouco mais próximo também com Hans Jonas. E Hans Jonas escreveu diversas obras, gente, e dentre as obras que ele escreveu, a obra mais conhecida dele, a obra mais relevante, talvez para a gente, nesse primeiro momento aqui, seja exatamente a obra chamada O Princípio Responsabilidade, ok? Desculpa. O nome da obra aqui, traduzida para a gente, é O Princípio Responsabilidade. Algumas vezes você pode querer escrever o princípio da responsabilidade. Só que na tradução mesmo para a gente, esse da aqui, ele não faz parte da tradução, tá bom? É porque o nome da obra é princípio responsabilidade. Então, nesse caso aqui, eu tenho a perspectiva de um substantivo composto e não de um adjetivo, tá certo? Então, nesse caso, é princípio responsabilidade mesmo, tá? Não precisa colocar princípio da responsabilidade. Que fique claro isso para você. Então, dentre as obras que Hans Jonas escreveu, a gente tem aqui princípio de responsabilidade, princípio da vida, ética, medicina e técnica, e outras quantidades grandes aí de ensaios, que são textos argumentativos. Além disso, né, o que a gente precisa
saber sobre Hans Jonas? É que essa obra, O Princípio da Responsabilidade, trazia a seguinte ideia para a gente. Foi exatamente ele que conceituou a ética da responsabilidade. Então, esse conceito que a gente chama ética da responsabilidade é o conceito que ele vai trazer em sua essência para dentro da sua obra. Para Hans Jonas, o que seria essa ética da responsabilidade? Para ele, isso, gente, nada mais e nada menos seria a ideia de que todos, ou seja, todo ser humano, independentemente de sua função social ou jurídica, ou seja, tanto o cidadão comum quanto as pessoas jurídicas, como, por exemplo, os governantes, têm responsabilidade pela qualidade de vida das futuras gerações. Então, essa é a ideia central que Hans Jonas vai trabalhar dentro da sua obra, tá bom? Todo mundo é responsável pelo futuro do planeta. Todas as pessoas são responsáveis pelo futuro da nação e, sobretudo, pela qualidade de vida exercida a partir de então. Você quer falar, Fernanda? Então, é sobre o termo responsabilidade. Teve muita gente que falou que as crianças não têm responsabilidade. É verdade? Certo, Fernanda. O que acontece? Primeira coisa, quando as pessoas dizem que as crianças não têm responsabilidades, elas estão se referindo ao fato de que um menor de idade ele não responde por si pela legislação. Ele tem o pai ou a mãe um responsável para responder por ele, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é isso, que o menor de idade não é que ele não tenha responsabilidade, mas diante da sociedade, diante da legislação, quem responde por ele são os pais. A partir dos 18 anos, a pessoa já pode responder por si mesma, certo? E quando eu estou falando de responsabilidade aqui de Hans Jonas, eu não estou me referindo exatamente a esse contexto, tá bom? De criança. Mas eu me refiro a um conceito que ele traz de responsabilidade, que todos nós, como seres humanos, temos a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Para quê? Para que as futuras gerações possam usufruir tranquilamente desse meio ambiente. Tá certo? Ok, Fernanda? Então, como eu estava dizendo aqui, Hans Jonas vai trazer essa concepção do princípio responsabilidade, que é o conceito de que todos, ou a concepção de que todos têm que ter uma participação efetiva na qualidade de vida uns dos outros e preservá-la para as futuras gerações. Então, Hans Jonas, ele vai partir do seguinte pressuposto, como eu coloquei para cá. O homem é o único ser conhecido que tem responsabilidade. Eu acho muito bacana essa perspectiva, porque quando ele fala o homem, ele está responsabilizando o ser humano, certo? Porque seria o único ser, né, de fato, ali que ele é dotado de pensamentos, por exemplo, de vontades e intenções que são diferenciadas, por exemplo, em animais irracionais. E aí, para Hans Jonas, somente os seres humanos podem escolher de forma consciente. O que nos diferencia, então, dos animais irracionais? A consciência, o direito de escolha de forma consciente. Então, ele fala assim, só o ser humano ele pode escolher de forma consciente o seu caminho. Então, esse ser humano, ele vai, de fato, ali, certo? Decidir, né? Tomar uma atitude para o bem ou para o mal de forma consciente. E ele diz assim ainda, e deliberadamente entre alternativas de agir e essa eleição produz consequências. Então, ele vai dizer assim, o ser humano, ele é responsável por aquilo que ele toma como uma atitude. Ele é responsável por aquilo que ele pensa. Ele é responsável pelo resultado de suas ações. Então, não existe isso de que, foi sem querer, eu não pensei nisso, eu não... Não, a gente está dizendo assim, não. Todas as pessoas têm plena consciência do que fazem. E se elas têm plena consciência do que fazem, elas também têm que ter plena consciência das consequências de suas ações. Tá? Então, conseguiram entender, de forma geral, qual que era o pensamento de Hans Jonas aqui? Na obra, o princípio de responsabilidade é a ideia de que todos têm, ou melhor, que todos, por ter consciência de seus atos, devem ter consciência também de suas consequências. E, por ter consciência de seus atos e de suas consequências, devem estes escolher boas alternativas, né, ou ter boas ações, para que o meio ambiente seja preservado e as futuras gerações também sejam preservadas juntamente com ele. Então, essa aqui vai ser a ideia mais geral ali de Hans Jonas, certo?
E dentro dessa obra existe um conceito de Ranjonas que eu acho muito interessante, que ele chama da heurística do temor, que é essa bem aqui, ó. A heurística do temor. A heurística do temor, ela é interessante, por quê? Porque ela trabalha com a ideia de que nós podemos adquirir uma maior consciência do perigo. Então, se a gente tem essa heurística do temor, ou seja, essa atitude que eu vou tomar, ela pode ser perigosa, então eu tenho essa consciência. E essa consciência ela é muito importante porque ela que vai decidir ali, né? Ou melhor, é ela que vai me conduzir para uma tomada de decisão que pode mudar tudo para o bem ou para o mal, vamos dizer assim, tá? Então, essa maior consciência do perigo é o que vai, de fato, ali nos ajudar, muitas vezes, a não tomar uma atitude que pode prejudicar as outras pessoas. Então, quando a gente fala de meio ambiente, por exemplo, então, quando o indivíduo, por exemplo, esse ano agora que passou, na verdade, no final do ano de 2024 para 2025, eu não sei se vocês se lembram, mas estava acontecendo muitos incêndios florestais. E alguns desses incêndios florestais, a gente viu ali que eram incêndios que eles eram provocados de forma realmente ali criminosa, que a gente chama. Eu vi alguns vídeos pelo jornal em que apareciam ali as pessoas ateando fogo propositalmente ali na mata, certo? E indo embora e aquilo gerando toda uma tragédia. Então, é exatamente sobre isso que ele fala, tá? A gente precisa da heurística do temor. Por quê? Porque assim a gente precisa parar e pensar e dizer assim, poxa, será que essa minha atitude aqui, ela vai ser uma atitude perigosa, que vai trazer perigo ou não vai para a sociedade, entende? Então, isso serve para a nossa vida de forma geral, na verdade, né? Ou seja, cada atitude que você toma, por exemplo, quando você tem aquela ideia levezinha para querer, digamos, colar na hora da prova, né? Então, a tua heurística do temor é ativada naquele momento que você vai pensar, poxa, uma atitude perigosa. É perigosa por quê? Porque se eu for pego, né? E outra coisa, se eu não for pego, mas vou tirar uma nota, isso é justo? Não, não é justo. Então, esse trabalhar da heurística do temor faz com que a gente tome algumas atitudes ou não, certo? Então, é o que Ranjonas vai pregar aí dentro desse contexto, ok? Então, a ideia dele é exatamente essa, tá? Para Ranjonas foi um homem, foi um filósofo que ele sempre se preocupou com o futuro da humanidade, certo? Sobretudo no quesito ambiental e tecnológico. Quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, a gente fala muito hoje sobre inteligência artificial. E eu vi numa entrevista recentemente de um rapaz que já era doutorado, né, em inteligência artificial e alguns cursos, e a pergunta para ele foi a seguinte, o que você pode falar para a gente, alguma coisa que você teme da inteligência artificial? E ele fala que durante os estudos dele, e naquilo que ele trabalha hoje, ele falou, por exemplo, que ele teme muito que hoje a inteligência artificial está sendo construída de uma forma que ela pode se tornar muito perigosa para o ser humano daqui a não muito tempo. Ele falou que a humanidade ela poderia ser controlada por essa inteligência. Então, é uma coisa que a gente só vê em filme, né? Uma coisa assim, científica, realmente ali de ficção. Mas, quando a gente para pensar assim, será que tudo aquilo que está sendo produzido aqui realmente vai trazer benefício ou não? Né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Teve uma obra recentemente que, na verdade, não só uma obra, porque é baseada em fatos, né? Quem foi aquele que criou? Foi Einstein, não foi? Que criou lá Teve um filme agora que mostrou sobre a bomba atômica, né? Só me refresca aí a memória aqui da pessoa. Oppenheimer, né? Que a gente verificou lá, estou confundindo falando de Einstein, né? E aí a gente vê, por exemplo, que a tecnologia naquele ponto, ela chegou num momento em que a heurística do temor faltou, segundo Ranjonas. Por quê? Porque esse artefato científico ali, tecnológico, pode destruir a humanidade, né? Já destruiu, entende? Parte da humanidade. Então, a gente pensa nesse momento que a heurística do temor é o que a gente precisa para tratar, de fato, ali no caso do meio ambiente e da preservação do meio ambiente, certo? Então, estou conseguindo me entender? Então, a gente precisa pensar, né, muito se essa atitude
vai trazer prejuízos para a humanidade ou não vai trazer. E aí, quando a gente fala de temas ambientais, é exatamente isso, né? Então, às vezes, aquela questão, por isso que o Rangel fala que são todos, não é só o cidadão comum que precisa disso, são todos. E aí a gente pensa, será que a galera do agronegócio pensa da mesma forma? Será que os fazendeiros, né, os madeireiros, pensam da mesma forma? Quando a gente vê os madeireiros ilegais, os garimpeiros ilegais, que vão ali agir de forma criminosa, clandestina, isso traz prejuízos, por exemplo, que polui rios, polui o solo, sabe? Faz as queimadas ali, que traz tantos problemas para as pessoas que moram próximas a essas comunidades. Então, será que a heurística do temor, ela está valendo para essas pessoas, sabe? Então, é sobre isso que o Ranjonas ele vem pregar para a gente aqui, ok? Então, é essa que é a ideia deles de forma geral, certo? Se conseguiram entender, gente, a heurística do temor, ela não é difícil, tá? Eu até fiquei assim, um pouco repetitivo aqui para vocês, para mostrar que ela é bem simples. Então, por enquanto, quando você tiver um tema ambiental, lembre-se, princípio e responsabilidade do filósofo alemão Hans Jonas, tá? Que conceitua o princípio de responsabilidade, ou a ética da responsabilidade, como a responsabilidade que todos têm para a preservação do meio ambiente e das futuras gerações. É isso, tá? Ou, né, para a preservação, ou o resguardo da humanidade sem ultrapassar, sem utilizar uma tecnologia que possa destruí-la, ok? Então, essa que é a ideia, basicamente, que a gente tem ali na obra de Hans Jonas, certo? E professor, aqui, diga, Fernanda. Qual o tema da redação dessa semana? Não dei ainda, Fernanda. Estou explicando primeiro o conteúdo, depois vou dar o tema da redação e a gente vai entender por que eu estou falando de princípio e responsabilidade, tá bom? Desculpa. Sem problema, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente já chega no tema, tá bom? Já vai chegar. E aí, para trazer uma clareza maior para você de como que você pode aplicar o princípio de responsabilidade dentro do teu texto de cunho ambiental, eu criei essa introdução. Aqui é a capa do livro, tá? De Hans Jonas, Princípio e Responsabilidade. Pode ver que o nome da capa do livro, gente, é O Princípio Responsabilidade. Não tem o D aqui, tá? Então, eu sempre vou reforçar isso, porque às vezes a pessoa vai colocar o princípio da responsabilidade. Não é da, é princípio de responsabilidade, ok? Não é uma locução adjetiva para ser da responsabilidade. E aí, eu trouxe aqui essa introdução para vocês, de que forma que vocês podem aplicar dentro do texto de vocês. Claro que ela é uma introdução criada baseada na obra e na ideia de Hans Jonas, certo? Não coloquei o tema aqui, mas eu dei uma destacada em algumas palavras-chave desse tema exemplificativo que eu estou dando para você aqui, tá bom? Digamos que o teu tema da redação aqui seja esse, tá? Por exemplo, os perigos, vamos dizer que seja os perigos do avanço do aquecimento global. Né? Então, digamos que sejam os perigos ou os impactos, né? Então, digamos que seja esse o tema, digamos, aqui dessa redação, ok? E aí, olha como é que você consegue aplicar essa teoria aqui dentro dessa realidade para a gente. Então, eu coloquei assim para você, ó. Na obra, o princípio responsabilidade, se você quiser colocar entre aspas, você coloca, tá? É claro que nome de obras, hoje para o Enem não é um problema se você coloca as aspas ou não em nome de obras, desde que em língua portuguesa, né? Vamos dizer assim, não tem problema, mas se for uma palavra estrangeira, aí você coloca entre aspas, tá bom? Se for um nome estrangeiro. Então, na obra, o princípio de responsabilidade, vírgula, do filósofo alemão Hans Jonas, vírgula, é dissertado acerca da necessidade de se tomar atitudes hoje que, com efeito, preservarão a qualidade de vida das futuras gerações, o que o autor conceitua de ética da responsabilidade, ok? Eu optei por deixar entre aspas o nome do conceito,
Tá bom? Tranquilamente, certo? Ponto. Então, esse primeiro momento que a gente tem aqui, ele é o repertório sociocultural que me traz uma ideia, ou melhor, que traz a ideia e a concepção de Hans Jonas. Então, é um argumento de autoridade? É um argumento de autoridade. Né? É baseado cientificamente? É baseado cientificamente. Então, depois que eu trago esse primeiro momento aqui da obra, do que se trata a obra, tá? É aí que a gente trabalha com um tema que é o uso produtivo, que é a contextualização. A gente para nesse primeiro momento. Então, olha, tudo que eu tenho aqui, ó, nesse primeiro momento, é o repertório. Tá? Bem aqui. Sociocultural. Professor, por que ficou ética da responsabilidade, não ética da responsabilidade? É porque o nome da obra é o princípio responsabilidade, mas o nome do conceito é ética da responsabilidade, ok? Não vá confundir o nome da obra com o nome do conceito. Ah, tá, desculpa. Tá? Certo? Beleza. Gente, uma coisa muito importante para você aqui, ó, o articulador, tá? Observem que se você for utilizar essa obra aqui de Hans Jonas, o princípio de responsabilidade, a gente vê que ele é um conceito positivo ou negativo? Me diga isso. Para você aí, esse conceito dele de princípio de responsabilidade, ele é positivo ou ele é negativo? Acho que para mim seria neutro, até porque uns podem ser positivo ou negativo. Tá. Tudo bem, Fernanda, neutro. E para vocês, para os outros, tá? É positivo ou é negativo esse conceito que você traz aqui para mim? Esse é o momento de você digitar lá rapidinho para mim, né? Só para eu ver que você está aí realmente, vocês estão entendendo, tá bom? Me ajuda, tá bom? Então, escreve aí para mim. Essa ideia que está em vermelho, né, que eu destaquei aqui, que disserta acerca da necessidade de tomar atitudes que hoje, com efeito, preservarão a vida futura das gerações, né? Positivo ou negativo? É positivo. Ótimo, perfeito, tá? O que acontece? Se você for utilizar esse conceito, presta atenção, esse conceito de Hans Jonas, gente, ele é um conceito positivo. Isso significa que quando você for trazer para a realidade brasileira, será que a realidade brasileira, gente, ela age com ética da responsabilidade? Quando a gente pensa no meio ambiente hoje, a população brasileira, o governo brasileiro, as entidades brasileiras de forma geral, elas estão caminhando de acordo com a ética da responsabilidade? Sim ou não? Não. Então, se ela é contrária, então significa o quê? Que eu tenho uma ideia positiva e uma ideia negativa. Ideias adversativas, ideias opositivas, de oposição. Então, por que eu quero destacar isso? Porque se você for utilizar esse iniciozinho aqui de Hans Jonas, que eu criei aqui para você, inclusive você pode criar, que é seu, tá? Dando para você aqui, certo? O teu mecanismo de articulação, ele também vai ser adversativo. Pode observar aqui, quem é o adversativo? Todavia. O todavia, ele precisa estar aqui, todavia, entretanto, contudo, porém. Por quê? Porque a ideia aqui para a gente vai ser uma ideia contrária, certo? Em relação a essa questão. Ok? Calma aí que eu vi no meu telefone aqui aparecendo participando. Não apareceu, não, apareceu só no telefone. Ok. Certo? Então, meninos, o que acontece? É o todavia. Não me vem aqui com um mecanismo conclusivo, como dessa forma. Não me vem aqui com mecanismo aditivo, né? Somado a isso. Não. A ideia é contrária. Então, vamos lá. Então, olha, ponto todavia. Quando se trata do avanço do aquecimento global, aí observa que eu destaquei o tema, né? Ou as palavras-chave do tema. Avanço do aquecimento global. Então, quando se trata do avanço do aquecimento global, nota-se. Por que nota-se? Tá? Porque está
uma construção impessoal aqui, ou seja, é notado, tá bom? Nota-se, tá? Nota-se que a perspectiva jonasiana, vocês já ouviram falar nesses termos aqui, gente? Vou dar uma destacada para você. Não sei se você já ouviu falar nesses termos, tá? Esses adjetivos aqui com nome de pessoas, de vez em quando eles aparecem por aí. Jonasiana vem de Jonas, de Rãs Jonas, no caso, né? Então, muitas vezes, quando você utiliza um conceito, você, ao utilizar esse conceito, você pode, olha, para não repetir, né, novamente ali Rãs Jonas, você pode transformar o autor, por exemplo, o nome do autor, que é um nome próprio, em um nome, em um adjetivo, tá? E aí, jonasiana aqui é um adjetivo, tá bom? A gente tem de Rousseau, por exemplo, né? O pessoal usa de Rousseau, usa de Durkheim, usa de Locke, né? No caso, Lockeana, você usa ali de Foucault, né? Fouquiana. Então, dá para você utilizar essas perspectivas se você quiser ali, né? Durkheimiana. Então, o quê? São perspectivas, ou seja, são pensamentos. Ok? Então, nota-se que a perspectiva jonasiana é preterida. Eu uso muito a palavra preterida. Você sabe o que é preterida? Preterido significa abandonado, tá? Então, quando eu uso assim que o governo ele pretere, significa que ele abandona, sabe? É deixar de lado de maneira informal, ok? Então, preterir é abandonar, né? É deixar para lá, ok? Então, nota-se que a perspectiva jonasiana é preterida. Mas por que ela é preterida? E eu sempre preciso explicar isso, né? Já que aqui é uma explicativa para a gente, né? Olha só, meninos, toda vez que você for contextualizar, você precisa explicar o motivo, tá? E esse já que ele está aqui para explicar, ele está dizendo que você vai justificar o teu pensamento, o motivo pelo qual a perspectiva de Jonas, no princípio de responsabilidade, tem a ver com o aquecimento global, com o avanço dele. Okay? Já que a contínua emissão de CO2 pelas indústrias, olha, primeiro ponto aqui, qual é o motivo? Já que a contínua emissão de CO2 pelas indústrias e o desenfreado desmatamento, são os dois, comprometem o futuro da humanidade. E aqui que eu quero chegar com você, tá? Em que ponto que eu queria chegar com você aqui, tá? No ponto de que, observa que existem palavras, vou ler aqui para você, né? Sem querer. Observa aqui que palavras, por exemplo, que estão lá no repertório, elas voltam para dentro do contexto. Então, quando a gente tem, por exemplo, a perspectiva jonasiana, e aí agora que eu quero colocar para você, observa qual é a perspectiva dele? Já foi dita, é o quê? É a ética da responsabilidade. Ok? Quando eu falo aqui nesse caso que compromete o futuro da humanidade, observa que eu já estou falando o quê? Vida futura, vida das futuras gerações, que vai também se referir ao futuro da humanidade. Então, você vai observar aqui que existe uma ligação nesse jogo de palavras, daquilo que eu apresento como repertório e da maneira como eu relaciono o meu texto. Tá bom? Isso é contextualizar, isso é tornar o uso produtivo, tá? Então, né, por que que a ética da responsabilidade, nesse caso aqui, de Rãs Jonas, ela não é cumprida, tá? Então, a gente vai entender que ela não é cumprida porque a emissão de CO2 e o desmatamento vão comprometer o quê? O futuro da humanidade. Então, as pessoas os donos dessas indústrias e quem está desmatando, está pensando com responsabilidade? Não, não está. Está pensando no futuro da humanidade? Não, não está. Entende? Então, é por isso que a ideia ela é contrária aqui nesse caso. Certo? Deixa eu ver aqui um comentário. Professor, posso colocar que, em parte, da falta da ética e responsabilidade pode estar associada ao desconhecimento? Pode sim. Né? Se você conseguir ali... Se você não, né? Se você fizer esse uso produtivo ali, não tem problema nenhum, tá certo? Você pode dizer sim, porque, olha só, gente, eu posso dizer que parte dos problemas que a gente tem hoje tem a ver com desconhecimento, com a falta de conhecimento? Tem, tá? Por mais que a gente viva numa era tecnológica, informacional, muitas pessoas são carentes de informação
boa, de informação pertinente, de informação... Porque hoje as pessoas estão muito, muito cheias de quê? De fake news e de coisa que não é relevante, né? Um Big Brother da vida aí, né? Se preocupar com o pessoal do Big Brother, né? Preocupado aí com outras coisinhas, né? Nada a ver. E aí a gente acaba deixando de lado aquilo que é importante. Então, eu posso dizer, sim, que em parte a gente tem esse problema, assim, o princípio de responsabilidade também pode ser porque algumas pessoas não têm conhecimento, tá bom? Mas só as que não têm, não é toda a população, mas parte dela, infelizmente, não tem. A menos escolarizada e a menos letrada é a que menos tem informação. E pode acreditar, e às vezes são pessoas que estão no meio da cidade, no centro urbano, cercados de, né, de todas as oportunidades possíveis, mas que também vivem debaixo desse desconhecimento, tá bom, Laís? Pode sim, sem problema nenhum. Entendido até aqui, gente? Vocês conseguiram entender essa relação de contextualização de uso produtivo aqui, gente? Sim ou não? Sim. Bem interessante a teoria do heurística do temor. Geralmente o ser humano não pensa no seu próprio ser humano. Sim, e isso vai nos lembrar, sabe de quem? Que diz aí que o homem é o lobo do próprio homem. Quem é que diz isso? Thomas Hobbes. É Thomas Hobbes que diz isso, que o homem é o lobo do próprio homem, né? Isso, ou seja, o homem ele é o destruidor da sua própria espécie, vamos dizer assim, né? O ser humano destrói a si mesmo. Falando nisso, gente, olha, por exemplo, vocês viram um caso recente agora que chocou o Brasil todo, o caso de uma moça que ela foi sequestrada na porta da igreja, vocês viram isso? E ela ali foi morta, inclusive, né, pelos sequestradores a pedradas. Sim, gente, minha mãe falou isso. Fiquei muito até chocada. horrorizada, né? Vamos dizer assim, é uma coisa que eu não consigo imaginar estando assim na pele da família, né? Gente, é muito complicado. Enfim, né? Mas aí a gente tem casos e casos em relação a isso. Ok? E aí, depois disso, eu quero que você entenda muito bem. A parte aqui da emissão de gases e o desmatamento, eles não são os argumentos principais, tá? Ele é a tese, ele é o ponto de vista geral do escritor. No caso, foi minha que eu escrevi aqui, beleza? Depois que você apresenta esse ponto de vista, que ele está dentro desse contexto, aqui, né, baseado em Hans Jonas, aí sim é que você, de fato, vai colocar ali o quê? Os argumentos 1 e 2, que vão para o teu desenvolvimento 1 e 2, né? Que é aqueles que você vai trabalhar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E nesse caso aqui, eles dizem assim, ó. Vamos lá. Sendo assim, ou seja, sendo assim, né? Sendo de acordo com a forma que foi dita, deve-se apontar a persistência de padrões exploratórios, é a tese 1, no caso, o argumento 1, e a doentia busca pelo lucro como empecilhos para o desenvolvimento da ética proposta pelo filósofo. Gente, observa que a contextualização aqui, ela não encerra, tá? Ela não está encerrando, olha, empecilhos para os... Olha, observa aqui que eu ainda faço essa retomadazinha ainda de referenciação ao repertório, que é o quê? O princípio de responsabilidade, está bem aqui, ó. Que é a obra principal. Então, observem que até no finalzinho eu fiz questão de fazer essa retomada para ter certeza ali, né, que a gente está fechando a ideia, tá bom? Então, pode observar agora que entre o argumento 1, que é a persistência de padrões exploratórios, tá? Esse aqui é o argumento 1, tá? E você tem a doentia busca pelo lucro como o argumento 2, certo? Que aí trabalharia desenvolvimento 1 e desenvolvimento de número 2, tá bom? Então, essa aqui é uma introdução de como que você pode observar. Então, o tanto que se persiste buscar explorar, né? Que o ser humano todo tempo está explorando, né? A gente ainda fala um pouco sobre essa possível exploração de petróleo, né? Ali no Amapá, por exemplo, já ouviram falar nisso? Ali naquelas regiões que pertencem ao Amapá, então ainda tem um pouco de briga, né, em relação a essa questão. A gente fala, por exemplo, das áreas de mineração, sabe? E afins. Então, e a doentia busca pelo lucro, né? Que também é um problema que leva as pessoas a querer lucrar tanto que não importa se daqui a 10 anos, 20 anos, a humanidade se acabar.
tá bom? Então, é uma pessoa sem ética da responsabilidade, sem a heurística do temor de Han Jonas, beleza? Então, aqui nesse momento, eu fecho essa parte de Han Jonas para vocês, de forma exemplificada, tá bom? Qualquer coisa, assiste ela gravada de novo, volta, dá pausa, escreve alguma coisa, anota, tá bom? Professor, eu posso utilizar essa sua introdução aqui? Pode, tá? Não tem problema, é para vocês, certo? Ela não está na internet, então ela não corre risco, né, de ser modelo pronto nesse sentido. E assim, a moral de tudo, de fato, vai ser você fazer o contexto de acordo com o tema, que é aí que é o ponto, né? Não adianta você pegar essa base e não conseguir relacionar, porque aí, né, não vai valer. Aí você não vai conseguir tirar o ponto necessário, certo? Entendido, Han Jonas aqui, ótimo. E aí a gente avança agora, por exemplo, para o nosso tema de hoje, tá? Então, o nosso tema de hoje, tá? Ele é esse aqui, certo? Nós vamos falar hoje sobre os impactos... deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Sempre tem alguém querendo entrar aqui. Hoje nós vamos falar sobre os impactos da crise climática no Brasil. 2 pontos, medidas de enfrentamento. Gente, esse tema, eu dei uma atualizada nele, tá? Eu utilizei esse tema no passado, com os meninos, né, com as turmas, mas eu trouxe agora, trouxe e modifiquei um texto motivador, tá bom? E aí eu quero trabalhar essa temática com você, né, abordagem, por isso que eu falei de Han Jonas, porque você vai conseguir aplicar tranquilamente Han Jonas aqui dentro, certo? Só que esse tema aqui, ele é um tema que ele tem 2 pontos, que o Enem já trabalhou isso lá em 2011 e trabalhou, né, a temática assim que usa 2 pontos, né? Trabalhou em 2011 lá com o tema Viver em Rede no século XXI, 2 pontos. Os limites entre o público e o privado. E trabalhou em 2021 com o tema Registro Civil. Já esqueci o tema agora. Que foi aquele do Registro Civil, né? 2 pontos. Garantia de acesso à cidadania. Foi invisibilidade e registro civil. 2 pontos. Garantia de acesso à cidadania, né? Que é um monte de tema na minha cabeça. E aí, esse tema aqui que eu trouxe também nessa realidade. Impactos da crise climática no Brasil. 2 pontos. Medidas de enfrentamento. Por quê? Porque o tema ele quer 2 coisas aqui. Ele está te pedindo os impactos da crise climática e ele também está te pedindo o quê? As medidas de enfrentamento, ou para enfrentá-lo. Certo? Então, você tem 2 abordagens super importantes no teu texto que elas não podem faltar. Tá certo? Porque se elas faltarem, você tem tangência no teu tema. E aí, como é que a gente sabe disso? É só transformar o tema em pergunta. E aí, se a gente fosse transformar o tema em pergunta, ele ficaria como? Quais os impactos da crise climática que a gente tem nesse primeiro momento de abordagem aqui, tá? Primeira pergunta ela é essa, né? Quais são esses impactos? E segundo, quais são essas medidas, tá? Que a gente vai precisar enxergar aqui dentro do texto, tá bom? Mas, para a gente poder achar essas respostas, né, quais são os impactos? Observem, essa é uma proposta de redação que ela não está preocupada em que você discuta as causas do problema, tá? Ela quer que você discuta aqui, ele quer que você discuta aqui os impactos. Então, geralmente, a gente é muito acostumado a escrever temas voltados, por exemplo, para desafios. Só que se o tema não vier desafio, vier impactos, por exemplo. Impactos são consequências geradas. Então, como é que a gente aborda isso? Vou te explicar, tá? Tá certo, tem problema, Giovana. Fica à vontade, tá bom? Melhor que o teu sobrinho. E você pode assistir a aula gravada depois, tá? Qualquer coisinha, manda mensagem. E aí, o que acontece aqui? Então, a gente vai começar a ler o texto motivador para ver o que ele traz para a gente de abordagem, certo? Então, vamos lá para o texto motivador para a gente entender melhor aqui. O texto motivador número 1 diz assim, ele é bem pequenininho, tá? Para a gente. E diz assim, ó. A crise ambiental o que é a crise ambiental, né? De repente alguém pode se perguntar na hora assim, a gente tem que pensar num tema de alguém que muitas vezes vai fazer a prova do Enem e não tem todo o conhecimento esperado. Porque, infelizmente, muitas pessoas que têm
uma escolaridade muito precária, ou um estilo de vida muito precário em conhecimento, entender conceitos. Então, às vezes, o Enem traz alguns conceitos. Então, nesse caso aqui, eu trouxe um conceito para a gente, o texto motivador número 1, que diz: a crise ambiental é um conjunto de problemas, são vários, tá? De problemas ambientais que ameaçam a vida na Terra como um todo. Então, não tem segredo, tá? A crise climática são problemas ambientais que ameaçam a vida na Terra, tá? É essa que é a ideia geral, tá? Que a gente tem aqui. A ideia base. Isso é crise ambiental. Ela é caracterizada pelo quê? Então, o que a caracteriza? Que problemas seriam esses? Vários, dentre eles, a degradação do meio ambiente, tá? É uma característica dessa crise. Então, quando a gente vê o meio ambiente sendo degradado, uma crise. Que vai resultar de quê? Resultado de atividades humanas. Então, a gente sempre tem aqui o quê? A ação antrópica, tá? Que ela é humana, certo? Que é importante a gente entender aqui. Então, sempre ela é causada ali pelas ações dos seres humanos, tá? Como, por exemplo, o uso excessivo de recursos naturais, a poluição e a destruição de habitats naturais. Então, aqui você tem um conceito do que é, de fato, a crise ambiental. São problemas, né, no meio ambiente gerado, tá? Causados pelo próprio homem, né, pelas suas atitudes, né, pela falta da heurística do temor lá de Ranjonas, pela falta da ética da responsabilidade de Ranjonas, certo? Então, só para a gente entender o que é. Mas vamos a esses impactos. O texto motivador número 2, ele diz assim para a gente: o desmatamento é uma das nossas maiores ameaças ambientais. Aí eu pergunto para você, meninos, o desmatamento para você, eu quero que você escreva para mim aqui, que eu quero ver você escrevendo, tá? O desmatamento, que é uma palavra-chave para a gente aqui, ele, para você, ele é um impacto ou ele é uma causa? O que ele seria? Né? Aqui. Impacto. A Fernanda é impacto. E para os outros, seria o quê? O desmatamento, né? As madeireiras legais, ou até legais, ou, né, os donos de fazenda, enfim, tá? Eles vão e desmatam. Começa a desmatar ali, né? Para o agronegócio, né? Ou para outras finalidades, né? A gente tem muito hoje, por exemplo, da questão da imobiliárias, tá? Enfim, né? Não. Estou colocando aqui de acordo com o texto motivador, no caso, Davi, certo? Do aquecimento global, não. O aquecimento global foi um exemplo que eu utilizei lá na introdução que foi de Ranjonas. O tema não é sobre aquecimento global, tá? Ele é crise climática e o aquecimento global está dentro dele, tá? Olha lá, então vamos ver essa causa. Vamos falar que é a causa do impacto. O impacto é consequência. Então, o desmatamento é uma das nossas maiores ameaças ambientais, especialmente na região amazônica, que possui a maior floresta tropical do mundo, causado principalmente pela expansão da agricultura e da pecuária. Então, ou seja, desmatamento é impacto, né? Então, observem aqui nesse caso, certo? Que o desmatamento, dependendo da forma como você coloca, ele pode ser um impacto ou ele pode ser uma causa. Ele é muito mais uma causa que um impacto, mas a maneira como você coloca, ele vai trazer essas vertentes, tá bom? Quando, por exemplo, você trabalha a realidade que o desmatamento, digamos assim, o desmatamento feito pelo agronegócio, vamos dizer assim, tá? Para o agronegócio. Nesse ponto, o que nós temos aqui? Nós temos ele como uma causa, porque esse desmatamento ele vai levar ao impacto. Qual é o impacto, por exemplo? Se a gente tem desmatamento, a gente tem o quê? Uma maior... Deixa eu permitir aqui a galera entrar, tá? Se a gente tem um desmatamento, a gente pode ter o quê? A gente pode ter um aumento da temperatura, certo? Por conta da falta do florestamento. Aí, esse aquecimento da temperatura, digamos assim, né? essas vagas de calor, elas podem ser o impacto do desmatamento. Mas quando você olha pelo texto motivador aqui, tá? Eu tenho uma causa, que é o quê? Que é a expansão da agricultura e da pecuária, tá? Então, pelo fato de a pecuária e a agricultura avançarem, como impacto eu tenho o quê? O desmatamento, porque se vai desmatar para ela. Então, olha só,
dependendo de como que você coloque da perspectiva, o desmatamento ele pode ser visto como uma causa, mas também como um impacto, tá bom? Então, saibam colocar direitinho, tá certo? E aí, a gente tem, né, que são causados pela expansão da agricultura e pela pecuária, tá? Bem como, tá, pela exploração de madeira ilegal, certo? Então, a gente tem essa ideia aqui. Essas atividades têm um impacto. Agora, a atividade, nesse caso, que é essa expansão da agricultura e exploração de madeira ilegal, ela tem um impacto devastador sobre a biodiversidade e o clima, além de afetarem as comunidades que dependem da floresta para a sua subsistência. Então, a gente começa a observar que os impactos ambientais, eles não vão ser um problema só para o meio ambiente, eles também vão ser para a sociedade. Então, também vai gerar um impacto social e econômico, tá? Ou socioeconômico. Além do desmatamento, a poluição é outra face da crise ambiental. A poluição do ar, da água e do solo afeta a saúde humana. Olha, se afeta a saúde humana, bem aqui eu tenho o quê? Um impacto. Bem claro para a gente. E os ecossistemas naturais, né? Animais, todo mundo está sendo impactado aqui, ó. A falta de tratamento de esgoto e a contaminação de rios e lagos são exemplos de como a poluição afeta a qualidade de vida das pessoas. Então, um dos impactos que a gente tem o quê? É uma baixa qualidade de vida humana, tá? É o impacto que a gente vai ter. E aí o texto motivador número 2 continua. A mudança dos padrões climáticos também é um problema grave no Brasil, como a intensificação de eventos climáticos extremos. Olha o impacto que eu tenho aqui, ó. A intensificação de eventos extremos, como que, por exemplo, secas e enchentes, tá? O que afeta a produção de alimento, olha aqui o impacto, tá? Afetando aqui a produção de alimento, tá? De alimentos, a infraestrutura e a saúde da população. Aqui eu tenho impactos, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Tá? A mudança climática vai gerar alguns impactos, dentre eles, problemas de alimentação. Por exemplo, gente, uma coisa muito clara para você. Vocês perceberam que o preço do café aumentou? Vocês perceberam que o preço dos ovos aumentaram também? Agora, esses dias, agora no início de fevereiro, vocês conseguiram perceber isso? Se não, pergunta lá para o teu pai e para a tua mãe, né? Pergunta lá para o pessoal que provém na tua casa, e aí você vai perceber, né? Aí tem aquela, inclusive, começaram agora a vender, né? A essência do café, né? Não é nem o café mais. Agora já estão vendendo, né? Que é uma solução para água fervente com gosto ou com sabor de café, gente. Está escrito lá nisso. Eu achei impactante isso, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, se você ainda não parou para estudar e se perguntar por que está acontecendo, existem alguns fatores para isso. E um dos fatores tem a ver com a questão, por exemplo, da produção de café, tá? Que ela teve, sim, uma queda e ela também, o quê? Foi também destruída por conta do clima. E adivinha? Do calor ou das enchentes. O Brasil é o maior importador de café que a gente tem. No mundo. Então, a gente teve um impacto muito grande. Por quê? Porque o clima mudou e, consequentemente, a produção mudou. E, consequentemente, o preço do café também mudou. Então, olha só, às vezes a gente pensa assim, mas está mudando o clima, mas não está me atingindo. Está atingindo sim, mas só que você não está percebendo, tá bom? Os ovos, por exemplo, eu estava lendo que a onda de calor, por exemplo, que a gente está tendo agora nos últimos dias, ela tem, por exemplo, modificado a produção de ovos, por exemplo, das aves, né? No caso das galinhas. E isso tem prejudicado a produção de ovos porque elas estão colocando menos ovos e, consequentemente, o preço ele aumenta mais, encarece mais, enfim, né? Então, para você ver que a mudança climática, gente, ela altera o preço dos alimentos e a produção deles também. A gente teve aquelas grandes enchentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, no ano passado, no final do ano passado, gente, que, né, dizimou ali
tantas cabeças de gado, né, tantas plantações, e agora que o Rio Grande do Sul está começando a se recuperar, e aí vem essa onda de calor também no sul do Brasil, no sudeste, no centro-oeste, que também prejudica bastante as plantações e as produções. Então, tudo isso, gente, ele impacta. E aí a gente não percebe que é porque o aumento da temperatura se deve ao fato de que está ocorrendo mais, por exemplo, está ocorrendo mais desmatamento, certo? Enfim, é uma das questões que a gente tem para tratar aqui. Porque você deve ter estudado isso em geografia sobre os rios voadores. Já ouviram falar em rios voadores? Tá? Os rios voadores, por exemplo, ele tem até um nome científico, né? Mas os rios voadores, eles o que acontece, né? A floresta amazônica, tá? Ela, no caso, né? A árvore, ela se nutre, né? Da água líquida, certo? E aí ela transpira, né? Ali o dióxido de carbono, certo? O dióxido de carbono, né? Olha o meu conhecimento, tá? Mas, de fato, ela transpira e essa água, né, em forma de vapor, ela vai, né, para essas regiões acima e elas são levadas, né, da região amazônica para as outras regiões do Brasil. E com a questão do aumento do desmatamento, há uma diminuição dos rios voadores e, consequentemente, também há essa mudança de alteração das chuvas, ok? E aí, por isso que está tudo doido o clima. E aí a gente vai ter região que chove mais, chove menos, outros que não estão chovendo mais, enfim, tudo isso. E aí, no final de tudo, a gente vai perceber o quê? Que a temperatura também aumenta por conta disso, ok? Isso, exatamente, ok? Isso, Laís, né? Falar sobre os povos originários que enfrentam, né, essa crise de uma forma mais intensa e mais direta ali, com certeza a gente consegue ter esse conhecimento, certo? Bom, enfim, então vocês estão vendo como é que o impacto vem aqui, né? Para combater os efeitos dessa crise, aí aqui eu tenho uma suposta intervenção para a gente, tá? É necessário adotar medidas urgentes para proteger os recursos naturais e a biodiversidade. Isso aqui é uma solução, né? Não é uma solução clara, né? Mas já é uma deixa dizendo assim, olha, dá para resolver isso. Além disso, é essencial que cada um de nós, ou seja, a gente lembra de quem? De Ranjona, gente, tá? Quando ele fala assim que é essencial que cada um de nós faça a sua parte, é aquilo que Ranjona disse assim, é todo ser humano junto, tá? É o governo, a sociedade civil, é todo mundo, tá? Adotando práticas de consumo consciente, aí ele dá aqui solução, olha. Consumo consciente, como redução do consumo de água e energia, não é que você vai parar de tomar água, tá bom? Mas vai parar de desperdiçar água, ok? O uso do transporte alternativo, reciclagem, tá bom? Tudo isso aqui, olha, vai ajudar. Isso aqui é solução para a gente, tá bom? Que a gente vai conseguir enxergar dentro dessa realidade, ok? Então, você já tem algumas intervenções aqui, basta você elaborar melhor, propor outras melhores, que aí você consegue pegar também umas partes boas, tá? O texto motivador número 3 vai mostrar outros pontos para a gente aqui agora, tá? Que é o seguinte... As queimadas agora, tá? As queimadas acarretam um impacto social significativo. Ele já diz aqui que a queimada é um impacto, tá? Pra gente. Comunidades rurais indígenas, por isso que a Laís falou sobre as comunidades originárias agora, que dependem diretamente dos recursos naturais para a sua sobrevivência, enfrentam grandes perdas em termos de meio de subsistência e segurança alimentar. Gente, segurança alimentar, a galera aí, né, está se alimentando, não é exatamente a fome, tá? Mas segurança alimentar é a redução aí da prática alimentícia, né, no cotidiano das pessoas. Há um racionamento. A crise provocada pelas queimadas também agrava as desigualdades sociais. Está aqui o impacto, olha. Olha, as desigualdades sociais, é o impacto que eu tenho aqui. Porque quem é que vai sofrer com tudo isso, gente? Tá? É o pobre, o mais pobre. Tá? E aí, ó, não vai ter condições de estar comprando café todo o tempo, que aí não vai ter condições de estar comprando, né, os ovos todo o tempo, que agora não está com condições, muitas vezes, de comprar a carne, que também está caríssima, ok? Então, tudo isso, quem sofre mais é a comunidade mais pobre, infelizmente. Já que as populações mais vulneráveis tendem a ser as mais afetadas e possuem menos recursos
para enfrentar as consequências desses desastres. Não tem seguros, né? Não tem outros bens, né, para recomeçar, depende do governo, do programa social para recomeçar. Assim, queimadas no Brasil não apenas impactam o meio ambiente e a economia, e também comprometem a saúde e o bem-estar das pessoas, ressaltando a necessidade urgente de uma resposta abrangente e coordenada para enfrentar esse desafio, tá? Sem contar que as queimadas dão doenças respiratórias. Você lembra que, final do ano passado para cá, houve vários incêndios, várias queimadas no Brasil, e São Paulo teve um momento que ficou dias, tudo escuro, São Paulo ali, inclusive quando choveu, aquela chuva, teve um fenômeno que chamava de chuva preta, né, por causa dos resíduos aí das queimadas que vinham junto com a chuva ali. Então, a gente percebe, por exemplo, que isso afeta a gente, né, toda a população, tá certo? Tanto por doenças respiratórias, como outros tipos de doenças infecciosas que pode causar também, ok? Então, aqui também a gente tem impactos, certo? E aí, o último texto, que é o texto motivador número 4, ele é um texto atual, que eu trouxe agora, ele é agora de fevereiro, tá bom? Do início de fevereiro. E ele fala sobre essa onda de calor que a gente está tendo, né? Inclusive, a gente teve essas ondas de calor agora, né? Segunda, terça e quarta... Não, a gente está em quarta-feira, né? Quarta-feira, foi, na verdade, semana passada, né? Esses dias, agora até segunda-feira teve ondas de calor. Vocês ouviram falar que a temperatura poderia chegar a uma sensação térmica de 70 graus. Não sei se alguém ouviu falar sobre isso. Sobretudo nas regiões ali sul, sudeste, né? E centro-oeste. A maior parte de vocês ali, né? Do Amapá. Amapá também estava quente, né? Amapá já é quente, né? Assim, em essência. Só que para cá, para a região sul, por exemplo, ficou muito, muito forte, né? Esse calor todo, essa onda toda de calor. E, inclusive, teve até um caso, semana passada, foi quarta-feira passada, a sensação térmica ela tinha chegado, né, a 53 graus, se eu não me engano, apesar das temperaturas estarem medindo de 35 graus, mas a sensação térmica é 53 graus, houve até uma notícia de um homem que ele faleceu por conta do calor, né? Foi aqui mesmo, né, em Joinville, inclusive foi no meu bairro vizinho, que houve essa morte, né? Eu acho, assim, era 1h30 da tarde, a hora que o homem estava andando na rua, né? Enfim. E quando eu ouvi essa notícia, eu até pensei assim, meu Deus, eu também, 1h da tarde, 1h15, 1h15 da tarde, 1h30, eu estava andando na rua, naquele dia que eu fui comprar água, na verdade, e aí, gente, apesar do comércio ser próximo, mas era uma sensação diferente que eu não havia sentido ainda, né? Eu estava suando de uma forma bem diferente da forma como a gente suava no Amapá, e eu achei interessante porque era diferente, não sei explicar, gente, era um calor diferente que eu sentia, né? Por conta da questão aí da umidade, né, que estava alta e mais a sensação térmica, enfim, então as pessoas estavam passando mal, de fato, ok? E aí a gente tem, né, essas perspectivas, né, que acontecem por aqui. Aí lá a gente fala dos fenômenos das terras caídas, né, causados pelo avanço do oceano. Tudo isso, a gente, influencia essas mudanças, né, a gente tem. Aí, falando de oceano, me lembrou também do derretimento do gelo polar, né, a questão do aumento do nível do mar. Tudo isso também são impactos que a gente pode também trabalhar dentro do texto, ok? E, apesar de trazer um texto motivador que ele é do ano passado, porque ele foi mais preciso aqui para a gente vai ver que no ano passado, do mês de julho a novembro de 2024, a temperatura média ela aumentou, né, pouco mais de 1 grau, se você for observar, tá? Então, a gente vai ver que a média observada entre a média histórica que a gente tem aqui, a gente tem uma média maior, tá certo? Então, a parte de laranja aqui, ela é a parte em que a gente tem as médias históricas, né? No caso, em julho, né, do ano passado, de 21,9 graus que a gente teve, né, a temperatura. E aí, a gente percebia, por exemplo, que houve esse aumento aí de 1,1% nela. Então, às vezes você fala, inclusive, né, notícias já mostraram para a gente que agora, nesse ano, foi em 2024, né, que a temperatura da Terra, ela aumentaria, né, cerca de 1,5 graus. Vocês viram isso também? Né? Até um repertório sociocultural para você. Então, a Terra, né, uma perspectiva que era para daqui a alguns anos, ela aumentou, ela antecipou, né? Ela aumentou a temperatura 1,5 graus antes do tempo. Então, imagine mais para frente, né? Então, a tendência é realmente aumentar,
tudo isso tem a ver com a questão da crise climática, tá certo? E a gente vai vendo aí essas perspectivas dessas ondas de calor, tá bom? Cada vez maiores, certo? E eu estava lendo um pouquinho, né, sobre essas questões, né, por que dá essas ondas de calor, e aí tem a ver com a questão da massa de ar, parece o pessoal do tempo, né, ali do jornal, mas é que a massa de ar quente, né, que circula ali no ar, tá certo? Ela, quando ela entra também em contato, geralmente com ciclones extratropicais, né, que a gente não costuma sentir no Brasil, né, mas que a gente sente mais nos Estados Unidos e Canadá, mas aí pega esses resquíciozinhos dessa massa que se mistura e aí gera essas ondas de calor para a gente também aqui, certo? Um pouquinho aí do que eu li sobre isso, certo? Bom, era o texto motivador número 4. Então, esses são os textos motivadores que a gente tem aqui para fechar. E aí a gente volta à pergunta do tema, né? Quais são esses desafios, né, que a gente tem aqui? E quais são esses impactos que a gente também teria aqui, tá bom? E aí, baseado no que a gente discutiu aqui, no que você tem de conhecimento de mundo, vamos elencar alguns desses pontozinhos aqui para a gente, tá bom? E aí, eu queria que você fosse escrevendo para eu colocar aqui, e me dizendo aí, quais são esses impactos da crise climática que você abordaria na tua tese? Lembrando que eu não quero nada amplo, tipo negligência governamental, né? Não, eu quero que você me diga qual é essa negligência, tá? O que está faltando ali, qual que é o problema, tá? Então, vai me dizendo aí o que você elencaria como esses impactos. Lembrando que os impactos são os argumentos 1 e 2 que você vai trabalhar, né? Como se fosse tese 1 e tese 2. Argumento 1 e argumento 2. Então, o que você trabalharia de impacto, né, nessas questões aqui? Vai lá, vai me dizendo aí. Eu vou colocando aqui. Vamos colocar alguns impactos aqui. A gente pode ser do texto motivador, pode ser aí das suas ideias também, mas vamos colocar alguns impactos dessa questão, né? A seca agrícola, posso. Aí foi bem específica, inclusive, essa, né, Rita? Tá ótimo. Vamos colocar a seca nas regiões agrícolas, né, gente? Aí a seca acaba com a plantação e aí, né, já vai, aí gera insegurança alimentar também, aí gera a alta dos alimentos, tá certo? Lógico, exatamente, Rita. Né? Tá perfeito que você colocou, tá bom? Então, vamos colocar aqui essas realidades, tá bom? Em relação a isso. Então, eu vou colocar aqui a seca agrícola, bem especificada, né, da Rita. A gente tem aqui a desigualdade social, já que as pessoas de vulnerabilidade social são as mais afetadas, o que a gente acabou de trabalhar, né? Então, ela aumenta a desigualdade ou intensifica, né? Intensificação da desigualdade social, vou colocar o social aqui embaixo, são teses, né? Que mais que vocês colocariam aqui? Vai me dizendo aí. Não, gente, os outros, escreve aí, me ajuda, tá? Lucas, Clara Roberta, Taldessu, que eu não sei quem é, tá? Vai me dizendo aí quem é. Ausência de fiscalização das áreas florestais. Sim, que gera a questão da exploração, né, ilegal de minérios, de madeira, né? Muito bem, Ana. Certo? Vamos colocar. Ausência, né? Tu poderia colocar a ausência ou a insuficiência, né? Assim, tem ponto que a gente que falta mesmo, mas tem ponto que falta mais, né? Mas não tem problema, tá, Ana? Tá ótimo. Então, vou colocar aqui a ausência, poderia ser insuficiência também, né? Ausência de mais fiscalização, seria o caso, né? De fiscalização, os outros vamos colocando aí também. De fiscalização florestal. Vou colocar aqui fiscalização florestal, tá? Porque é um adjetivo, aí eu já junto aqui, fica legal. Certo? Muito bem. Pedro, aumento do preço dos produtos que dependem de um clima específico para serem gerados. Beleza, aumento. Estou gostando. Aí, gente, gostei. Perfeito. Olha, estão de parabéns. Estou gostando aí desse ponto de vocês. Obrigado. Tá? Eu quase chorando aqui porque vocês estão escrevendo, né? É tão bom quando a gente vê o aluno interagindo.
aumento da precificação, né, ou do preço de produtos, pode ser produtos alimentícios ou produtos em geral, porque também outros produtos vão depender dessa realidade aqui para a gente, né? Desigualdade social. Oi? Desigualdade social. Isso, já colocamos aqui no ponto 2, tá, Fernanda? Mudança de ciclos Ai, gente, agora é chique isso aqui do Vitor Hugo, né? Mudança de ciclos biogeoquímicos, né? Junta o bio, o gel e o químico, perfeito, como da água e do oxigênio. Eu estou curioso para ver agora a redação do Vitor Hugo, para ver essa tese lá e ver como é que ele disserta esse ponto lá. Muito bacana, Vitor, gostei, parabéns. Mudança... Gente, eu queria falar assim com vocês, né? Eu estou dando aqui um tema ambiental, mas assim, não sei vocês, mas eu, particularmente, eu não gosto muito de tema ambiental, sabia? Tá? Assim, trabalhar tema ambiental, sabe? Eu não sei por quê, mas não é uma preferência minha, né? Muito, desenvolvo sobre isso, né? Mas eu não gosto muito de tema ambiental, não sei vocês, né? Eu gosto mais de temas mais sociais nesse sentido mesmo, né? De público-alvo, que envolve minorias sociais. Eu acho bem mais interessante essa questão. E culturais também eu acho muito bacana, tá? Como do ano passado, né, que a gente teve arte de periferia, como a PPL, e a gente teve o tema lá da valorização da africanidade, né, que é ali da matriz africana no tema, achei bacana. Mudança de ciclos. Quem é da turma da pré-med aí, né, da Premed, eu acho, da Premed, não sei se da Alfa, não, da Alfa, né? Tem a Victória, né? A professora Victória de Geografia, ela é doutora aí nessas áreas essas áreas, assim, gente, ela entende, assim, de meteorologia, assim, é a área dela, específica. Pode perguntar qualquer dúvida, pergunta algumas coisas para a professora de Geografia, Victória. Ela é da tarde também, do pessoal da Logos também, ou a tarde é o Willam? Pergunta que eles sabem dizer para vocês melhor, assim, essas questões, né? Mudança do ciclo. Perguntar até para o John de biologia, o John consegue te dizer alguma coisa também, né? Com certeza ali dentro. O John sabe tudo quase. Bioquímicos. Olha o paralelismo, o Vitor Hugo tá perfeito aqui, ó, tá? Do Vitor Hugo, que ele usa assim, como da água e do oxigênio. Já estou te dando uma questão de português aqui que vocês erram, paralelismo, tá? Que tem artigo, né? O do tem o o e o da tem o a, né? Logicamente. Então, D mais o forma do e D mais a forma da. Isso é o paralelismo na redação, ele nem desconta ponto quando você erra, tá? E aí você tem, no caso aqui, perfeitamente, como da água e do. Tem que ter esse da e do aqui, ó, do paralelo, tá bom? Do oxigênio, tá perfeito. Impactos em regiões de moradia irregular. Agora, Davi, essa tô assim, mas qual é o impacto? Você só disse assim, impacto em regiões de moradia irregular. Então, qual é o impacto nessas moradias irregulares? Eu posso ter, por exemplo, eu não consigo falar, o desmoronamento de terra, tá bom? A gente pode ter ali, né, dentro dessa perspectiva. Aqui, gente, em Joinville alaga bastante, tá? Muito alagamento, assim. Dá uma chuva, tem bairros que ficam realmente no fundo, mas a cidade ela é mais preparada para isso, né? Dificilmente a gente tem vítimas sobre isso. Mas, assim, dá muita tempestade agora no verão aqui, né? Muito raio, assim, que a gente não costuma ver no Amapá, por exemplo. E aí dá muito alagamento, então, mas a gente não vê muito desmoronamentos, assim, por aqui, né? Nesse ponto. Aí, perda da biodiversidade, prejudica a fauna porque afeta o habitat natural. Mas afeta em que sentido a fauna? Nesse caso, há, por exemplo, uma quebra da cadeia alimentar, claro, tem que ser mais específico um pouquinho, né? Porque prejudica, a gente sabe que prejudica, mas porque afeta. Aí é isso que eu estou pedindo, tese. Isso, tem que deixar muito claro. Tá? Perda da biodiversidade, tá um pouco amplo. Enchente, chuva forte, Davi. Isso, eu lembrei aqui do Rio Grande do Sul e aqui, ó, está Santa Catarina, Joinville. Em Florianópolis, estava cheio agora, ontem que eu vi o estacionamento de um supermercado lá na beira-mar, estava cheio.
A questão da saúde da população que é prejudicada, sim, doenças respiratórias, impacto dos povos originários e quilombolas, gostei. Acentuação, eu pensei que era acentuação de acento agudo, simples, não, é de agravamento de doenças infectas respiratórias. Eu vou colocar isso, tá? Aqui, junta da Joyce com a da Grazi, né? Agravamento. Era acentuação, né? Agravamento de doenças. E aí tá bem específico aqui, olha, infecto-respiratórias, perfeito. O hífen tá certo também. Infecto. Já digo para vocês, olha, o hífen, gente, de translineação, ele não é em cima da palavra. Ele é ao lado ou embaixo. Se você colocar em cima, você erra no desvio gramatical, tá bom? Respiratórios. Pronto, tá? Aí tem outras coisas que não deu aqui para colocar, mas tem a falta de implementação de programas sustentáveis nas indústrias. Ótimo, gostei, Laís. Como o programa Agenda Ambiental de Administração Pública compromete a adoção de políticas mais ecológicas, tanto no setor público quanto privado. Perfeito, tá ótimo. Gente, gostei, parabéns para vocês. Estou feliz, né, porque vocês deram testes bem específicas e bem claras, bem boas para trabalhar, né? Porque o tema é mais amplo, né? E aí, agora que eu peço, né? Como é que a gente resolve isso? Então, agora são as medidas de enfrentamento, preferencialmente a ação, e uma ação mais detalhada, né, gente? Não é só para você dizer assim, política pública. Aí é lacuna, porque eu não sei qual é a política pública. Ah, a criação de um programa. Qual é o programa? A Laís, por exemplo, especificou o programa aqui, que é o programa Agenda Ambiental na Administração Pública, tá? E aí desenvolve isso, tá bom? Então, me coloque aqui agora quais seriam as soluções para resolver esse problema. Diga, Fernanda. Eu colocaria assim na conclusão. Portanto, o governo deve implementar os programas de televisão para ensinar o público-alvo específico, como, por exemplo, o programa Mais Verde, como por meio de programas Mais Verde do Brasil. Pode ser. Pode. Só que nesse caso não seria o governo implementar mais programas de TV, assim, né? Pode ser mesmo programas de ação, né? De políticas públicas mesmo, Fernanda, tá? Como o programa Cidade Verde, ou Cidade Mais Verde, ou tipo Saúde Verde, ou o meio ambiente, tudo verde, né? Enfim, vocês podem fazer isso, tá bom? Não tem problema, tá certo? Então, desde que se especifique assim, tá ótimo, tá bom? Que outras propostas vocês colocariam aqui, gente? Me deem agora, assim como vocês, né, maravilhosamente colocaram aqui as questões de vocês assim nos problemas, nos impactos, eu quero agora aqui que vocês me deem intervenções. Vamos lá. O que vocês colocam para a gente aqui? Olha, e isso é muito importante. A tua intervenção, ela tem que ir diretamente com o problema que você colocou. Se o problema lá, eu lembro que a Ana Câmara Leão colocou lá para a gente que era a ausência de fiscalização florestal, por exemplo. Então, se o problema é a ausência, então qual é a intervenção? É o aumento ou a implementação de fiscalização florestal. Entende? Então, tipo assim, a intervenção é o contrário do que você, de fato, trouxeram ali para dentro do texto, tá bom? É sobre isso. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, né? O aumento de fiscalização. Só que aqui é bacana que a fiscalização, no caso, na preservação. Então, é fiscalização rural, né? Rural e florestal. Vamos colocar logo as duas, tá? Que aí, dependendo do ângulo, né? A gente enxerga aí. Aí a gente tem, por exemplo, evitar o desperdício de água. Não, nada. Gente, vocês pensam que não? Olha, inclusive, eu fiquei entre trazer o tema, né? Ou você sabia que ia trazer um tema ambiental essa semana? Por causa do calor, né? Que falou mais alto. Mas, por exemplo, eu vi agora esses dias um dado estatístico recente, agora saiu para a gente, de que até em 2040 pode haver uma redução de 40% do consumo de água potável, por exemplo, no mundo. Então, a gente pensa que o Brasil, por exemplo, ele é o país que mais tem água doce, né, a nível mundial. Então, nesse caso, por exemplo, é claro que o desperdício de água aqui está naquele sentido de que
assim, deixar caindo água aí, né? Aquelas práticas que a gente sempre aprende, né? Deixar água no chuveiro ligado enquanto passa o shampoo ou escovando os dentes ali, que a gente pensa que nunca vai acabar, né? Enfim, mas aí a gente tem esse problema, né? Aí, que pode, não é um problema, não. Então, isso também ajuda a preservar as futuras gerações, tá certo? Rita, não tem problema, não. Tá? Evitar, desde que o problema tenha a ver com isso, né? Crise hídrica é uma crise ambiental quando acontece. A gente fala que não, mas de vez em quando São Paulo está racionando água aí, gente. Graças a Deus o Amapá é banhado, mas teve um tempo no Amapá, não sei se vocês se lembram, isso aqui foi ano passado, final do ano retrasado do passado. Eu me lembro, gente, que o pessoal da Ilha do Marajó, eles ficaram sem água potável porque a água do oceano invadiu ali, né, a área, a região, misturou, e a água ficou, né, salgada e não dava para ninguém tomar água ali. E aí eu me lembro que a comunidade da Ilha do Marajó, Ilha do Marajó, não, peraí, lá no Amapá, não é Ilha do Marajó, é um lugar que é longe, que dá muita maresia para ir. Eu não estou me lembrando o nome aqui. O professor Ivelto sempre fala dessa região, assim, gente, que ela é longe. Se alguém lembrar, me fala aí, tá? Vou tentar me lembrar o nome dessa região. Não tinha como tomar água, né? Eu me lembro que o governo estava levando água, né? Água mineral, né? Aqueles galões de água, porque, entende? Então, tá dentro dessa proposta, assim, tá? Ok, não tem problema. Evitar desperdício. A pecuária, né, gente, ela é a área que mais desperdiça água. Você sabia disso? A pecuária dá para trabalhar, né? Se for um problema aí, nesse ponto. O que mais? É porque tem muito desperdício de comida que também envolve diretamente desperdício de água. Sim, claro, com certeza. Ele já existe, né? Mas não é obrigatório para iniciativa privada. No caso, o programa que você citou, né, Laís? Sim. Mas aí o que a gente pede? A gente pede a obrigatoriedade dele, uma proposta de intervenção que vai ser bem-vinda para o Enem, tá, Laís? Poderia ser promoção de programas com benefícios por parte do governo federal, quem adota. Isenção fiscal, geralmente, o que mais atrativo, né? Linhas de crédito, pode ser. Tá ótimo, tá? Dá essa implementada. Isso, gente, Bailic, obrigado, tá? Agora que eu enxerguei aqui. Fui lá no Bailic. Eu falei que tá muita malicia, né, Dali? Pois é, enfim, é nesse sentido mesmo. Mas aí, o que mais de intervenção? Eu tive aqui, né, eu vou aproveitar aqui, né, eu vou colocar assim, obrigatoriedade de programas sustentáveis. Como, aí a Laís citou lá, só escreve aqui para mim de novo, Laís, o nome do programa, por favor, que é A3P, né? Vou colocar aqui, né? Aqui, que resume, aí você está assistindo a aula, vocês conseguem voltar o nome completo do programa, tá? Em empresas ou no sistema privado, né? Essa que é a questão, que o público já age, ok? A agenda ambiental da administração pública. Perfeito, Laís, está ótimo. Mas o que mais vocês têm aqui em relação a isso? O melhor projeto arquitetônico e urbano nas cidades que apresentam riscos de impactos ambientais. É a criação de cidades verdes, nesse caso, Grazi. A gente pode colocar as cidades esponjosas também. Exatamente, também tem cidades verdes, cidades esponjosas. Eu vi alguns projetos arquitetônicos dizendo assim, muito interessantes, né? A gente está atrasado nisso, tá? Criação de cidades, vou colocar aqui, né? Esponjosas, né? Ou cidades mais verdes, enfim, a gente consegue, né, trabalhar isso. As ilhas de calor, por exemplo, as ilhas de calor elas existem porque os centros o meio urbano está com poucas árvores, né? E aí não tem como fazer esse processo todo, e aí aumenta mais a temperatura também, né? Então, tudo isso é um problema que a gente vive, né?
Isso, incrementar o IBAMA com maior aperfeiçoamento de prática de cultura de desmatamento queimada. Sim, uma medida muito boa também aqui, muito simples, mas muito eficiente, que a gente consegue colocar aqui também, Vitor, tá? O incremento, né? Pode chamar o IBAMA aqui, gente, que ele é um órgão também que ajuda, tá? É o aperfeiçoamento, né? E olha, se você observar o tema, gente, o tema tá lá, ó. Impactos da crise ambiental no Brasil. Né? Então, a gente não vai fugir da nossa realidade brasileira, tá? Apesar de ser um problema mundial, mas a gente foca no Brasil, tá certo? Coisas são possíveis para a gente no Brasil. Aperfeiçoamento de prática, né? Vou colocar logo de controle, né? Porque não vai dar o espaço. De controle de desmatamento queimada. Olha, vocês viram lá, olha, o Respeitar Sociocultural para vocês, viram Los Angeles, que pegou fogo um dia desse? Tá? Aquelas mansões lá. Gente, é um repertório sociocultural que dá para utilizar ali dentro, né? Los Angeles, de vez em quando, está pegando fogo mesmo, né? Gente, a Flórida, nos Estados Unidos, sofre, né? Também, tá? Também é uma região que sofre bastante, tá? Queimadas. E aí tem a ONU, tem a ONU também, Rita. O que tem a ONU? Uso de ponta isso, de ponta, né? A Rita só me deu a ONU, me deu só o agente, né? O que tem, o que tem a ONU de ponta? Agenda de 2030. Ah, tá, agora sim. A Visa promover o desenvolvimento sustentável. Sim, a gente, quem quiser usar como reputação cultural, na verdade já está me dando, né? Quem é? Caldesul, quem é você, no caso, né? Me fala o teu nome, tá? Mas só que é repertório sociocultural. Então, já aproveitando o engate para você que de repertório sociocultural, tá? A gente vai colocar a Agenda 30, né? Que foi uma sugestão de vocês. Para quem não sabe, a Agenda 30, né? Que no caso é 2030 da ONU. Ela tem diversos objetivos, tá? Dentre esses objetivos, tem a promoção do desenvolvimento sustentável. Ah, Gabriele Braga. Tá bom, Gabi. Certo. Não, só para saber aqui, né? Porque eu não consigo ver a foto de vocês aqui, que vocês não aparecem aqui por vídeo, né? Assim, é só para saber o nome. Tá ótimo, Gabi. E aí, vocês podem usar o ONU como repertório sociocultural, tá? Ali tem várias questões, né? Tem educação de qualidade, tem saúde e bem-estar, tem a promoção da justiça também, tem a questão da redução das desigualdades, que é o objetivo número 10, tem ali o combate à fome, que é o objetivo número 1 ou 2, eu não me lembro bem, mas tem ali a preservação da vida marinha, enfim, né, a gente tem vários pontos ali em relação a essa questão. Né? Olha, um impacto que a gente tem hoje é a questão da acidificação, né? Deixa eu desligar aqui, estão me ligando aqui, não sei quem. A acidificação, né, dos oceanos, né, que faz com que o pH da água mude, né, e ali é um grande problema para os corais, por exemplo. Enfim, tá? Tudo isso. Mas que outros repertórios vocês utilizariam aqui, além da Agenda 2030? Lembrando que eu dei para vocês lá, o meu é o Ranjonas com princípio e responsabilidade, tá? E o de vocês? Isso aqui é mais fácil, né? Alguns vão utilizar o filme Wall-E, né? Ou Ali, para quem prefere, tá? Ok? É uma perspectiva. Que mais que vocês vão utilizar como repertório sociocultural? Podem usar outras citações, dados estatísticos, né? Não tem problema. Que mais vocês usariam como repertório? Vamos lá, que isso aí já é o último ponto para a gente fechar.
relatório de... Não consigo nem pronunciar. De Bram. Do que trata esse relatório, né, Laís? Se puder dizer para a gente, quiser usar o microfone para falar também, não tem problema, já coloca para a gente. Mas o que seria? Pode ser, enquanto ela escreve para a gente, a abstração civilizatória de Ailton Krenak, gente, né, escritor brasileiro indígena, fala que o capitalismo se desenvolve em detrimento da biodiversidade. Olha, Ailton Krenak, ele é muito bom para utilizar aqui, porque as obras dele geralmente vão ser esse tipo de obras de denúncia mesmo dos problemas ambientais causados aí justamente por essa busca desenfreada pelo lucro, tá bom? Essa guerra mesmo que geralmente as comunidades indígenas vivem e viveram no passado e vivem ainda hoje em relação a isso. Então, as obras de Krenak, você consegue trabalhar muito bem ali dentro também. Tem aquela obra dele também, que tipo, Amanhã... Deixa eu tentar me lembrar aqui. Eu tenho uma memória muito curta, gente. Até pensei que eu tinha Alzheimer, né? Eu tenho Alzheimer jovem. Não, mas não é isso, né? Acho que enfim, meu TDAH. Mas aí eu tenho uma memória, às vezes, muito curta, eu não me lembro das coisas. Vou me lembrar depois, entendeu? Mas tem aí essas obras, né, de Krenak. Eu esqueci uma, que é o Amanhã, alguma coisa assim. Se alguém me lembrar, fala aí. Enquanto isso, deixa eu escrever aqui, né? Que máquina vocês usariam, né? Estação civilizatória do Ailton Krenak. Vou colocar aqui, tá? Vou colocar ele como escritor, tá? Ele é escritor, tá? Ele é ativista, tá bom? Inclusive está na Academia Brasileira de Letras também. Ainda vou colocar aqui indígena. Tá bom? A gente tem aí o filósofo ambiental, que é muito Aldo Leopold, enfatizou que a conservação do meio ambiente é a harmonia entre o homem e a natureza. Perfeito, tá? Perfeito. Abordagem de Milton Santos sobre crises climáticas, Acordo de Paris. Eu ia colocar o Acordo de Paris, né, também aqui. A Rita com filme, né, animado muito bem, chamado que se chama Náusica do Vale do Vento, que mostra a Terra, influência do ser humano, exploração ambiental. Pode ser, tá? Pode falar, Laís. Deixa eu ver aqui, Laís, um instantinho. Professor, com relação a esse protocolo de Brundtland, ele foi apresentado na primeira reunião que foi falado sobre as crises climáticas. E ela abordou esse tema, ela fez uma pesquisa muito grande, ela era uma médica, se não me engano, ex-ministra da Noruega. Aí também tem a ver com aquela reunião em Montreal, se eu não me engano. Se eu for pesquisar, é muito legal que ela fala sobre as questões climáticas, que a gente tem que pensar no nosso futuro, não somente pensando que a gente precisa dos insumos, da natureza, a gente precisa explorar, mas de maneira sustentável, pensando nas gerações futuras também, que tem até a ver com os direitos humanos, porque, se eu não me engano, questão de terceira dimensão, né, que a gente fala no direito, os direitos de terceira dimensão, que é pensar no futuro, nas gerações, pensar não somente no nosso ser, mas sim em outros. O desenvolvimento sustentável e essa preocupação com como a gente explora, né? Aí também foi desenvolvido a 3P, né, que eu falei anteriormente, né? Tudo isso tem a ver com essa agenda. Né? Perfeito, Laís, perfeito, tá ótimo. Inclusive, é um pensamento próximo, parecido também com a questão lá que a gente tratou do Hans Jonas, que também vai ter esse apelo, né, para o futuro das gerações, só que nesse caso, você já aborda aqui verificar uma forma de exploração mais sustentável, né? Ótimo, perfeito, gostei da abordagem. Tá ótimo, meninos, perfeito, tá? Eu vou só colocar aqui a
o filósofo, né? Obrigado, Laís, filósofo Aldo. Que, assim, o pensamento de Aldo Leopold aqui, ele parece generalizado, né? Aquela questão, né? Conservação do meio ambiente, harmonia entre homem e sociedade, né? A gente vai ver isso em outros escritores também mais antigos sobre isso, mas, na verdade, a essência é isso mesmo, não tem problema, tá bom? Elas são reforçadas por esses especialistas, né? Com alguma autoridade, então tá ótimo. Enfatizou... Ele enfatizou que a conservação do meio ambiente... gente, só lembrando vocês que meio ambiente não tem hífen, tá? Toda vez que eu trabalho em tema de meio ambiente, aí tem gente que coloca meio ambiente entre hífen. Ainda bem pergunta assim, mas quando foi que saiu? Gente, nunca teve. Meio ambiente nunca teve hífen, tá? Então não vai colocar hífen no meio ambiente, tá? Pelo amor de Deus. O que vocês puderem trazer de repertório que já seja pertinente, que tenha relação com o tema, tragam, tá bom? Aí tem o Acordo de Paris, né, que também ia colocar, mas aí não deu, né? Essas Vítimas Invisíveis, gente, ela é um documentário, tá? Esse documentário aqui, na verdade, ele foi um documentário do ano passado, de 2024, que tem a ver com a questão lá das enchentes no Rio Grande do Sul, tá? E ele vai falar, por exemplo, na verdade, dos animais não domésticos, né? Dos animais, no caso do gado, dos cavalos, né? Das ovelhas, da pastagem em si. Porque ele vai falar, por exemplo, que foram as vítimas invisíveis, né? Porque geralmente as pessoas, em meio às enchentes, elas resgatam geralmente os domésticos, né? A gente consegue ver. Mas, por exemplo, né? Quantos animais... A gente teve um caso no Rio Grande do Sul, você lembra que foi uma égua, que ela ficou em cima de um telhado, tipo, uns 3 dias para resgatar, né? E depois até adotaram a égua e tudo mais, enfim, né? Deu o que falar. Foi um caso que a gente viu ali, mas geralmente são essas perdas, né? Por exemplo, da criação de aves, e o quanto que se perdeu tudo, entendeu? Se perdeu de todas as formas possíveis. Eles são animais... Não são silvestres? Não, são silvestres fora, né, Tem um nome para esse tipo de animais específicos. Silvestre é da selva, né? Então é o leão, por exemplo. O leão não é da selva, né? A gente é do cerrado. Enfim, eu estou falando besteira já. E aí a gente tem essas perspectivas, né, para trabalhar também, né? Que aí eu esqueci, né? Eu deixei esse repertório aqui do lado, essa imagem, caso alguém conheça, veja, enfim, em relação a isso, né? Tem um filme mais recente, Robô Selvagem. Não vi ainda Robô Selvagem, mas quem já viu, né? Vamos ver como vocês abordam lá. Emmanuel Macron, né? A COP, gente, agora, né? Esse ano vai ser a COP 30 aqui em Belém, né? Como se estivesse perto de vocês agora no Amapá. Em Belém, né? Brasil, nossa, tá aí. Emmanuel Macron, que fala que estamos perdendo a corrida para as mudanças climáticas, gostei, né? Gabriel, bem interessante que a abordagem. Nosso Futuro Comum foi publicado, é uma obra em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Desculpa, gente, que eu estou com tosse. Presidida pela ex-primeira-ministra da Noruega, que seria a racionalização do uso dos recursos naturais e a preocupação com as futuras gerações. Ótimo, aquela abordagem que Laís já explicou para a gente. Stefan Zweig, né, com o Brasil, país do futuro, né? Que futuro a gente vai ter se o Brasil não preservar, né? Acabou com o sonho de Zweig aqui, ótimo, e as me vieram. Tem a Viagem à Terra do Brasil, eu pensei que era a Viagem ao Centro do Mundo, né, do planeta lá, aquele filme. Mas a Viagem à Terra do Brasil, obra, pode ser.
A Rita escreveu errado, né? Náusica do Vale do Vento. O Caramelo Silvestre, a COP, isso. Muita gente vai abordar, o Enem está no tema desse, muita gente vai abordar a COP, né? Enfim, tá? Mas não tem muito espaço mais aqui, gente, mas, né, obrigado pela participação de vocês, foi muito efetiva. Eu fecho nesse momento retomando com vocês a ideia de ranjona, certo? Aqui porque eu risquei muito lá no início, né? E de repente você não pegou legal, mas está aqui bonitinho para você, certo? Lembrando o princípio de responsabilidade que a gente aprendeu hoje, tá bom? Então, a nossa temática ela é essa, tá? Eu continuo pedindo de vocês um pouquinho mais de compreensão em relação à correção das redações, elas estão acontecendo, tá bom? Elas podem parecer que demorar, né? Mas aí dentro do prazo de 7 dias, né? Eu estou conseguindo entregar para vocês. Atrasou para o 8º, porque eu falei semana passada que eu adoeci, né? E o meu filho também teve emergência, aí, tipo, atrasou 2 dias de correção e atrasa tudo, tá bom? Mas, e aí, gente, a gente vai buscando, né, cada vez mais melhorar, certo? Assim, eu não estou fazendo correção, por exemplo, final de semana, né? Porque final de semana eu estou tirando realmente para ter qualidade de vida, gente, né? Então, uma coisa que eu estou buscando muito, certo? Durante a semana eu vou fazendo as correções, mas está dando certo. A galera que tem dúvida, né, nas correções ali, que eu mando os áudios todinhos lá, aí pode tirar dúvida também lá no meu PV. Professor, o senhor pode mandar a atividade, que eu já vi o 3º vídeo sobre a conclusão, por favor. Certo, tá? Fernanda, eu mandei o número lá da secretaria do Dionísio para você falar com ele, lembra? Fala com ele que eu já informei para ele enviar para você as atividades, tá bom? Okay. E aí, no demais, gente, é isso, tá bom? Aqui as referências do meu trabalho, das pesquisas, certo? E a gente finaliza hoje com essa realidade, tá bom? Um tema ambiental. Obrigada pela participação de hoje, tá? Eu acho que vocês vão conseguir fazer muito bem o tema. E qualquer coisa, gente, tá? Estamos por aqui. Então é isso. Boa noite para vocês e até a próxima aula. Laís, pode falar. Professor, com relação ao tema anterior sobre estigma, com relação às pessoas que têm AIDS e HIV, ainda pode ser entregue? No caso, ela é o prazo de uma semana, então, até hoje, antes da meia-noite. Ah, tá. Obrigada. Por nada. Tchau, tchau.